terminar esse módulo com vocês aqui, eu explico o que eu vou fazer, tá? Bom, a gente parou, então, na nossa aula hoje de manhã, sobre aqui os conflitos étnicos e diversidades culturais no leste da Europa, no leste europeu, tá? Aqui a apostila não falou leste europeu, porque é o que a gente está estudando, Europa ainda, né? Então, leste da Europa, tá? Aqui alguns conflitos étnicos da Bósnia. Basicamente, esse módulo aqui, ele vai falar de alguns conflitos. E os conflitos aqui podem ser tantos conflitos étnicos, né? Por uma cultura, né? Uma identidade própria, ou até mesmo por uma questão religiosa, né? Aqui, por exemplo, dentro dessas regiões, da Bósnia, por exemplo, eu tenho aqui, ó, grupos religiosos, tá? 49% muçulmano, 35% ortodoxos. Não sei se vocês já tiveram essa aula, imagino que vocês já tiveram essa aula sobre o cristianismo, né? O cristianismo é... Umas partes, ainda não tudo, né? Mas o cristianismo, você sabe que existe 3 igrejas, Sim. né? A igreja católica, a ortodoxa e a protestante. Isso vocês sabem, né? Sim. Ah, então tá. Sim, isso eu sei. Então, se vocês sabem, tranquilo. Então é isso, tá? Que os principais grupos religiosos, 35% ortodoxos, tá? Porque boa parte da Europa Oriental, que é o leste europeu, né? Tem essa igreja oficial aí como a ortodoxa, tá? Isso por causa lá do Império Romano, quando foi dividido, o Império Romano Ocidental, o Império Romano Oriental. Aí tem Constantinopla, que cria lá a igreja ortodoxa, em Roma, a católica, tá? Isso no cristianismo. Aí, bem depois, 1000 anos depois, né, praticamente, vem a igreja protestante, com Martinho Lutero, tá? Aqui eu tenho 13 católicos, 1% protestante, 2 outras religiões aí, tá? Aqui eu tenho as etnias presentes na Bósnia, né? Croatas, sérvios e bósnios, tá? Bósnios aqui, né? E sérvios são um número maior, mais da metade aí, esses 2 grupos étnicos nessa região. E é o que acontece. Pessoal, existe conflitos. Por exemplo, existe conflito... Aqui no Brasil, nós temos aqui, não vamos dizer etnias, mas temos culturas diferentes. Se você pegar a região do Nordeste e comparar com a região do Sul, é bem diferente. Não somente na cultura, nos costumes, né, mas também no físico, né, na etnia mesmo, da cor da pele, né? Se você pegar as pessoas do Sul, que são mais descendentes de alemães por causa da nossa história Brasil, você não vai achar pessoas assim muito uma descendência negra forte no sul do país, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o sotaque deles é bem diferente do sotaque do Nordeste. A mesma coisa São Paulo aqui no Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, 2 cidades vizinhas uma da outra, mas características diferentes, né? Por exemplo, até na culinária. No Rio de Janeiro, eles costumam comer o feijão preto, e nós comemos o feijão marrom. Eu, pelo menos, prefiro. Feijão preto, para mim, é só em feijoada. Eu não gosto de comer feijão preto no dia a dia. Eu Para mim gosto, também. Para mim também. né? Esse é meu paladar. Mas o nosso costume normal, o natural, né? Você gosta de feijão assim? Eu como de boa feijão preto, assim, ou a feijoada. Não entendi. Não entendi, Almeida, que você falou. Não faz diferença nenhuma ter carne ou não, professor, feijoada. Para mim já faz, deve ser psicológico, porque não é que eu não coma. Se eu for na sua casa, você me convidar para eu comer e tiver feijão preto além do marrom, eu vou comer. Mas não é o que eu costumo comer no dia a dia, eu não gosto. Não é que eu não vou no mercado e vou lá comprar feijão preto para fazer no dia a dia aqui para mim. Eu prefiro marrom. Mas não quer dizer que eu não coma, né? Agora, se Aqui você... também a gente não come todo dia, porque aqui é caro. Então, né? E se você vai no Rio de Janeiro, é normal você achar em qualquer restaurante, em qualquer lugar, o feijão preto, né? E o nosso aqui de São Paulo é o carioca, né? Não faz sentido, né? O nome carioca do Rio de Janeiro, o nosso feijão, que é o feijão marrom, né? Eu falo lá pela cor. O feijão marrom a gente conhece como feijão carioca, né? Não sei por quê, gente. Já pesquisei, entendi. Acho que a produção maior era naquela região. Mas, enfim, tá? Então, para vocês olharem aí, né? Para vocês verem que não é somente nessa região. Todo lugar tem essas diferenças hoje, né? Mas, claro, na região da antiga Iugoslávia, né? As etnias eram bem maiores. Existia várias etnias ali, né? E todos vivendo de uma certa forma juntos. Então, vai ter conflitos, né?
Porque eu sou católico e sou bósnio, né? Mas eu não vou me aproximar muito dos servos porque eles são protestantes ou são budistas, né? A minha religião proíbe ter acesso com outras pessoas de outra religião. Estou dando esse exemplo. Os conflitos eram por vários motivos, né? Outra questão aqui, eu estou indo assim só para dar uma introdução geral desse módulo. Esse módulo você está falando mesmo dessas grandes... Cadê o... Aqui. Diversidades aí culturais. Aqui eu tenho uma igreja católica, tá? Igreja ortodoxa e mesquita muçulmana, tá? Elas estão todas juntas. Júlia de Oliveira. Professor, eu tenho diferença. O muçulmano, ele torce ele é pro mesmo Deus da gente, né? Ele reza pelo mesmo Deus da gente, ou torce para outro tipo de Deus? Para quem? Os muçulmanos? Os muçulmanos. A diferença dos muçulmanos para os cristãos é o mesmo Deus. Assim, eu uso o exemplo a Bíblia, a nossa Bíblia, o livro sagrado, tá? Do cristianismo. Eu falo nossa Bíblia, né? Porque eu falo que o Brasil é um país cristão, tá? Mas é nesse sentido que eu falo. Cada um aí pode ter sua religião. A gente pega o nosso livro sagrado, né? A Bíblia sagrada do cristianismo é dividido aí no Novo e no Antigo Testamento. Isso você sabe, né? Tá. O Velho Testamento, né? O Velho Testamento é baseado, né? Nos profetas, Deus, né? Enfim, o Novo Testamento fala do início da Terra, Gênesis, Êxodo, Moisés, né? Tem aqueles livros, né? Deuteronômios, né? E outros livros lá da Bíblia, dos profetas do Antigo Testamento. O Novo Testamento da Bíblia do cristianismo fala mais de Cristo, Jesus. Por que eu estou falando isso? Se você pegar o Alcorão, que agora é o Alcorão, que é o livro sagrado muçulmano... Professor, é Deuteronômio. Nossa, faz tempo que eu não leio a Bíblia, gente. Deuteronômio. Esse nome aí. E você pegar a Bíblia muçulmana, você vai ver que o Velho Testamento que está na Bíblia dos cristãos, do cristianismo, também vai estar nos muçulmanos, só não tem o Novo Testamento. Por quê? Qual a diferença? O Deus dos muçulmanos, né, do islamismo, e o Deus do cristianismo é o mesmo. A diferença é os profetas que eles não aceitam. Para o cristianismo, tem aí a figura do profeta, que é a figura também do Messias, filho de Deus, que é Jesus. E no islamismo, tem a figura aí do profeta, mas não é considerado Messias, mas é o profeta escolhido por Deus, tá? Que é Maomé, o profeta Maomé. Então, para os muçulmanos, né, o líder deles abaixo de Deus é Maomé. E para o cristianismo, o líder deles abaixo de Deus, que é o mesmo Deus, tá? É Jesus. Tanto que Deus e Alá é a mesma coisa. Alá é o Deus... Só muda o nome. Só muda o nome. É que Alá é Deus em árabe, né? Entendeu? Sim. Deus em árabe, que é o Deus do cristianismo, é o mesmo Deus dos muçulmanos. Mas o que pega aí é o profeta. Para os cristãos, eles acreditam em quem? Em Cristo. Para os muçulmanos, eles acreditam em quem? Maomé. Mas é o mesmo Deus. Meio complexo isso, né? Porque olha que estranho, o Deus é o mesmo, mas os profetas são diferentes, então acaba tendo uma divergência aí, né? Enfim. Ô, Nicolas, você lê a Bíblia bastante? Professor, eu vou para a igreja, né? Então, sempre na hora da palavra, tem uma parte que eles leem. Eu sempre, quando estou com alguma dúvida... Depende do que Deus mandar, né? Aí, tipo, tem uns livros que eu nem sabia que existia, tipo, aos Coríntios. Eu falei, Coríntios? Quando eu tô com alguma dúvida, ou querendo, sei lá, tirar alguma dúvida assim, né, que eu fico, né, deixa eu ver, fala na Bíblia realmente se é isso, né? Por exemplo, normalmente, né, eu não vou falar muitas coisas aqui, mas quando eu vou em alguma igreja e eu vejo o padre, o pastor, ou sei lá, né, o apóstolo falando alguma coisa lá, eu vou na Bíblia para realmente ver se é realmente o que ele está falando. Eu gosto de comparar mesmo, para ver se está sendo certinho. Senhor, eu sou cristão, mas ainda eu não fiz nenhuma coisa, tipo, catolicismo, essas coisas assim. Tipo, batizado?
Catequese, ou Ah, batizar, sim. catequese. Batizar eu já fui batizado, mas catequese eu nunca fiz ainda. Não A fiz catequese é na ainda. igreja católica, né? Nas igrejas Eu sou evangélicas, que são as católico. protestantes, já é uma outra coisa. Na igreja Já ortodoxa, né? eles não são catequese. Eles não têm catequese deles. Na igreja ortodoxa não tem batismo, por exemplo, né? Na igreja Sim. protestante é mais o batismo nas águas, mas não batiza criança, batiza pessoas que já sabem o que é o certo e o errado, né? Há alguns Sim. lugares que eu vi acima de 12 anos, enfim, né? Então cada um tem as suas regras aí, suas doutrinas, que a gente chama de doutrinas, né? Doutrinas são regras, né? Religiosas, né? Que a pessoa tem que seguir. Mas essa imagem aqui mostra uma igreja católica, a igreja ortodoxa e uma mesquita, todas unidas ali, ó, tá? Imagino que essa seja católica, tá? Essa é ortodoxa e uma mesquita lá no fundo. Eu falo por causa da cruz, tá? Essa daqui é uma católica, outra ortodoxa, né? Por causa do Cristo, ambas acreditam em Jesus Cristo, mas com doutrinas aí diferentes. E lá ao fundo uma mesquita, que não vai ter uma cruz, óbvio, né? Se não tem cruz, porque não acredita em Cristo. Faz sentido. E é legal que é a primeira vez que até agora eu vejo, né? 3 instituições religiosas, uma perto da outra. É bacana isso, acho legal. E a pessoa fica livre para seguir, acreditar É a no que... mesquita, a última, né? A Aquela lá, a mesquita é última. ao fundo, ao fundo. Eles não acreditam? Não É entendi. diferente, Vitor? Eles não acreditam em Deus? Não, Ou já acreditam em acreditam? Deus. Deixa eu pegar essa imagem aqui, ó. Ambas igrejas acreditam em Deus. É o mesmo Deus. A diferença é o líder, né, o profeta dessas religiões. O líder. Por Sim. exemplo, os muçulmanos, eles não vão carregar nenhuma cruz com eles, porque a cruz representa quem? Jesus. E eles não acreditam em Jesus. Ponto. Entendeu? Mas Ele é o cara que não eles acredita. acreditam, só que com outro nome. Não. Vamos lá. Não, Não, deixa eu explicar de novo. Vai lá. Ó, Deus, o mesmo Deus do islamismo, é o mesmo Deus do cristianismo. No cristianismo a gente fala Deus, no islamismo fala lá, mas é o mesmo ser. Até aí você entendeu? É a mesma pessoa, professor? sim, eu entendi. É o mesmo Deus. Tá, pessoa não, porque é Deus, né? Deus não é pessoa. É. Agora, a diferença entre as duas é o seguinte: no cristianismo eu tenho a figura de Jesus, que é considerado um profeta, filho de Deus, é o Messias. No islamismo eu já tenho a figura de Maomé, que foi a vontade de Deus. Quer dizer o quê? Para o cristianismo, Maomé é uma farsa, porque foi Jesus que veio em nome de Deus. Para o islamismo, Jesus é uma farsa, porque quem veio em nome de Deus, tá, foi Maomé. Então tem essa briga ali, tem essa discordância entre essas duas religiões. Deu para você entender agora? O Deus é o mesmo, mas os profetas são diferentes. Então, estou vendo aqui uma discussão bacana, né? Não é o tema da aula, mas a gente está discutindo isso. Felipe Munhoso disse: se o batismo tem como objetivo perdoar os pecados das pessoas, por que não se batizar no final da vida? Poderíamos discutir isso agora, mas não temos tempo, mas vamos abrir um espaço para isso futuramente, porque aí a pessoa já vai estar morta. Aí vem o Gabriel respondendo: gente, legal esse debate. Estou falando de antes dela morrer, por isso é final da vida e não começo da morte. Mas como ela vai saber que ela vai quando morrer? Enfim, gente. Existem algumas respostas para algumas perguntas. Em alguns momentos não existem respostas para algumas perguntas, mas, enfim. Em aulas de filosofia, eu dou filosofia. Eu queria descobrir, professor, o que acontece quando a gente adoece, assim. Bom, Falece. mas não vamos discutir agora. Eu dou aula de filosofia para o ensino médio, na outra escola, e a gente debate muito essas questões, né? Isso aqui é um tema que eu vou até usar, vou até tirar um print disso, porque eu vou usar esse tema com eles lá. Não vou conseguir debater com vocês, porque a gente não tem muito tempo, mas vou debater com eles. Gostei do questionamento aqui dos dois. Achei legal. Mas, enfim, gente, são perguntas aí, Munhoso, são perguntas aí, Gabriel. Enfim, né? Porque faz sentido numa parte, não faz sentido em outra, mas aí a gente tem que abrir uma roda de discussão. Vou falar para o Rogério discutir isso com vocês nas aulas dele de filosofia. Vocês têm filosofia, né?
Online, não. Ah, não tem online? Não, só tem história. Não, mas ele divide. Às vezes ele fala em história, às vezes uma semana é filosofia, aí outra é história. Entendi. Bom, a gente pode entrar no Meio que debate no nossos plantão de dúvidas de geografia. Se não tiver dúvida de geografia, a gente entra em dúvidas aí, né? Um pouquinho de história também. Bom, mas vamos lá. Registros dos ataques na Guerra da Bósnia, né? Momentos aí de guerras, teve massacre. Então, esse módulo aqui, basicamente, ele está falando aqui dos conflitos entre as etnias dentro dessa região, tá? Grupos, né? Que acabaram entrando em conflito com outros por causa de territórios, né? É a mesma coisa. Imagine você está morando onde você está e daqui a pouco chega aí os paranaenses e fala que essa região pertence a eles. Então, do nada, você agora vai pertencer à região que é do Paraná e não vai pertencer mais à região que é de São Paulo. Vai ter conflitos ali. Mesma coisa de São Paulo chegar numa parte do Rio de Janeiro e falar, essa parte aqui agora é minha. Então, automaticamente, os fluminenses, cariocas, que moram naquela região que São Paulo pegaria, né, vai entrar em algum conflito com os paulistas, porque eles não querem ser paulistas, eles querem ser cariocas, né? Então, tem essa questão aí. Espera aí que tem mais mensagens aqui. Deixa eu ver se é uma pergunta. Eu nem vou ler porque senão vou querer discutir. Munhoso, para de escrever. Esses assuntos é bem legal. Eu gosto de discutir esses assuntos. Eu aprendo muito também. Sei lá, a gente coloca nossas opiniões, né? A gente podia fazer uma aula de debate de assuntos, né? Diversos, trazer uns pontos tops aí. E esse assunto é bem bacana. A marginalidade dos povos romanos, de Roma, né? Isso aqui é legal, gente. Romênia. Romênia tem aqui um povo, né? Vem a questão de Roma. Foi um período que o Império Romano dominou essa região, tá? Outra minoria étnica bastante marginalizada em toda a Europa são os povos Roma, né? Ou ciganos. Esses povos têm sua origem ligada ao subcontinente indiano e por terem características nômades. Foram ocupados diversos locais até a chegada à Europa, onde estão presentes em diversos países, principalmente no leste europeu, como Romênia, onde são um dos grupos étnicos minoritários mais numerosos. A introdução dos povos Roma na região da atual Romênia ocorreu durante o período medieval, no século XIV. Esses povos foram capturados na Ásia Menor e levados como escravos para essa região, estabelecendo-se nela, tá? Então, o nome Roma lembra assim a Itália, tem a ver um pouco com o contexto histórico, a região com o Império Romano, mas lá antes de Cristo, tá? E essa região aqui é formada por nômades, né? Pessoas que foram levadas para essa região que hoje é a Romênia, tá? Para serem escravos, tá? Deixa eu ver aqui um outro ponto principal. A russificação, né? A questão da russificação já expliquei na outra aula, mas vou reforçar aqui um pouco. É quando a Rússia, né, que era a maior ali da União Soviética, né, o maior país que dava ordens ali direta, começa a implantar, né, pessoas russas nos países que faziam parte da União Soviética para implantar sua cultura, sua língua, né, sua etnia, né, plantar ali aquilo com para virar como fosse um país só da Rússia, dominado pela Rússia. Exatamente. Essa era a ideia, né? Mas você não consegue fazer isso numa escala de pouco tempo, né? Muito pouco tempo foi, porque você não consegue mudar uma etnia inteira, né, em pouco tempo. Só um minutinho aqui, pessoal. Tá. Aqui eu tenho dois gráficos, né? Composição étnica da Rússia de 2001, composição étnica da Letônia, tá? A diferença aqui, ó, Ucrânia, 77%, russos, 17%. Então, se vocês percebem que, né, quase 20% aqui do país da Rússia, né? Tem uma grande influência aqui. Olha a composição étnica da Letônia. Russo aqui 25%, poloneses. Deixa eu ver, tem um outro gráfico, acho que eu vi da internet, não é daqui não, que acabou esse modo. Tinha outro gráfico que mostrava de uma forma geral as etnias. Então, para resumir isso daqui, eu tenho vários povos, tá? Da antiga Iugoslávia,
com várias etnias diferentes, culturas, língua, costumes, identidade, tá? E elas sempre entraram em conflito até elas se tornarem independentes. Hoje, né, o mapa europeu, acho que eu tenho aqui o mapa. Está um pouquinho pequeno, mas dá para enxergar aqui esse mapa. Hoje, esses países, né, são independentes e eles fazem parte, né, da União Europeia, da Europa, né? Alguns não são reconhecidos, como o Kosovo, né, não é reconhecido pela Rússia. E qual é o outro país que não reconhece ela também? A Turquia. Enfim, tem outro aí que não reconhece. Mas, internacionalmente falando, eles são reconhecidos, né? E o mapa aqui da Europa muda. Tá pequenininho aqui, mas isso aqui dá para ver, ó, que é um zoom daqui. Tá? A antiga Iugoslávia, que se dividiu aí, né? E nasceu outros países, como a Sérvia, a Bósnia, Montenegro, Romênia. Ok? E esse outro módulo aqui, integração econômica tardia e inserção dos países no mercado europeu, né? Esse módulo aqui já vai começar falando aí que pós o fim da Guerra Fria, né? A economia tinha que ser estabilizada, né? Principalmente nos países soviéticos, né? Por causa do socialismo, implantar aí o capitalismo nesses países, né? Durante o período socialista, os países do leste europeu passaram por um processo de forte industrialização sobre políticas planificadas que buscavam atender às demandas do mercado Professor, interno. é a Sérvia. É a Sérvia. A Sérvia que não reconhece, né? Da Kosovo. Sérvia. Sérvia e a Rússia. É verdade, porque Kosovo está na região que era da Sérvia. Óbvio que ela não vai reconhecer ele como país. Buscava atender às demandas do mercado interno e de todo o bloco por trás da cortina de ferro. Com a reabertura da economia de mercado, esses países se encontravam com um desenvolvimento tecnológico defasado. Então, basicamente é isso. Quando a gente fala integração econômica tardia, porque foi tarde, e a inserção dos países do mercado europeu, é pegar todos esses países que pertenciam, né, não somente à União Soviética, mas esse outro bloco socialista, que Brás, né, acabou controlando ali países como a Iugoslávia, região como a Iugoslávia, né, que era socialista, mas não estava inserida a União Soviética. Eles vão ter que agora ter um investimento aí de capital para, de uma certa forma, começarem a se desenvolver, tá? Aqui eu tenho países que aderiram ao bloco europeu, né, em 2004, tá? São os países aqui que um deles, né, pertencente aí a ex-União Soviética, os países bálticos aqui, a Polônia também. Aqui, países que foram incluídos no Bloco Econômico Europeu em 2007, tá? Fazendo parte dessa economia aí. A retomada do leste, peraí que eu vou só ver aqui, deixa eu fechar esse assunto que aqui já é um outro tema. Ah, tá, Comunidade de Estados Independentes. Não sei se o Rogério falou, mas já falei esse aqui. Aí, só concluindo aqui para eu entrar naquele ponto, antes da aula terminar, então eu tenho aqui países que foram inseridos. Então, assim, países do leste europeu são países desenvolvidos, tá? Mas comparando com outros países da Europa, da parte ocidental, como eu já disse, estou reforçando, tá? Eles ainda estão ali conquistando seu espaço. Agora, comparando os países do leste europeu com o mundo, eles são bem desenvolvidos, tá? Né? Foi até rápido esse processo, né? Por exemplo, esses países aqui, ó, que entraram no Bloco Europeu em 2004, quantos anos faz? 2004 para 2020, 16 anos, né? Em 16 anos eles conseguiram aí se tornarem grandes países desenvolvidos ali na Europa, né? Aí você pega o Brasil, a história do Brasil, né, que tem 500 anos, né? Conta aí período imperial, período república, né? A gente ainda está muito atrasado com esses países. Claro, por estarem num continente, o continente mais poderoso do mundo, automaticamente a ajuda dos países mais ricos, né, daquele continente, a ajuda deles vai ser essencial. Foi o que aconteceu aí para relevar esses países aí em grandes países desenvolvidos, né, comparando com o resto do mundo, tá? É que comparado com os países ocidentais da Europa, eles são mais em segundo plano, né? Tanto que a maioria de vocês
Vamos viajar para a Europa? Vamos. O que vocês querem conhecer na Europa? Quais são os países? Que vem na nossa cabeça. Normalmente, não é que todos pensam assim, mas Provavelmente o mais industrializado, como Itália. boa parte quer conhecer a Alemanha, a França, a Itália, a Grécia, Reino Unido. a Inglaterra, a Noruega, né? A Suíça, a Holanda. Né? A maioria querem conhecer aquele bloco dos sete potências do mundo. G7. 7 maiores potências. G7. G7. Uma maioria desses países europeus estão no G7. E aí a maioria do pessoal que conhece. É muito difícil, né? A pessoa falar, eu quero conhecer, a minha primeira viagem, né, internacional é conhecer alguns países do leste europeu. Não. Muito difícil alguém querer conhecer de primeira os países do leste europeu. Conhecer a Sérvia. Querer ir para a Sérvia. Mas entre a Sérvia e a Itália, você prefere o quê? O que você prefere? Eu prefiro a Itália. Então, mas você prefere a Itália porque a Itália é mais falada, a Itália tem mais desenvolvimento, a Itália está na mídia do que a Sérvia. Sim. É isso. Então, questões aí de compra. Então, quando a gente fala da Europa, é dividida ainda hoje, né? Europa Oriental, Europa Ocidental. E o leste europeu, que é a Europa Oriental, não tem como, né? Ela ainda está nesse processo ali, comparando os outros países europeus em desenvolvimento, tá? Bom, meninos, o que eu quero de vocês? Oi. Uma prima da minha tia, ela mora na Suécia faz alguns anos. E ela fala que lá é muito bom. Não, os países são ótimos. É que eu estou falando, comparando os países entre eles mesmo. Comparar o Brasil com os países do leste europeu, eles levam o Brasil no chinelo, né? Eu não na economia, porque o Brasil ainda é uma boa economia, mas eu falo em desenvolvimento, em qualidade de vida, entendeu? Pessoal, estou abrindo aqui para vocês. Entendi. Aí eu vou explicar o que é para vocês fazerem. Deixa eu abrir todas. Tem 4 atividades aqui para vocês, mas não é todas para o mesmo dia. Vamos lá. São 4 módulos que vocês vão fazer os exercícios. 2 deles, que é o módulo 10 e o módulo 11, vocês vão fazer os exercícios para me enviar até domingo. Ok? Então, até domingo, vocês têm que enviar essas 2 aulas. Módulo não, aula. Falei módulo, mas não é módulo, é aula, tá? Aula 10 e aula 11. E os módulos estão dentro das aulas. Os outros 2 módulos, tá? Quem quiser também já adiantar, pode fazer, mas é para entregar só na terça-feira que vem, não é domingo, tá? Essas 2 atividades já é para outra semana, para terça-feira, que é a aula 12 e a aula 13, que foi esses módulos aí que eu finalizei. Aí eu finalizo com vocês esse capítulo, para a gente entrar no outro capítulo, eu faço a correção semana que vem, junto com vocês, tá? Porque a gente vai entrar num outro capítulo que a gente vai fazer um trabalho já para o 3º bimestre, que é a Rússia. Tem até um urso aqui, né? Que representa a Rússia e os russos, né? Esse outro capítulo, que é o 7, a gente vai fazer uma atividade, vai ter um módulo que eu vou explicar tudo certinho, e a gente vai ter uma atividade aí extra, tá? Que vai valer pontos aí para o 2º bimestre. Para o 3º bimestre, tá? Tem mais um módulo aqui, que são 2 módulos, na verdade, divididos em capítulos, e a gente entra aqui na Ásia. A Ásia é fantástica. Mas a Ásia eu tenho alguns slides prontos, e a gente vai usar nossos slides, que acho que a imagem fica melhor. Tá? Porque no 3º bimestre a gente fala um pouquinho ainda da Ásia, porque a Ásia é muito grande, então estudar o continente asiático é muita coisa. Então aqui só está 2 módulos do continente asiático. Tá? Então para segunda-feira, tá? Esses 2 módulos aqui, 10 e 11, para quarta-feira que vem, o 12 e o 13, tá? E aí a gente começa aí um outro assunto. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Não? Só deixa eu ver quem está na sala, para eu dar presença. Ok? Gente, então amanhã vai ter o plantão, eu vou avisar vocês. Aí quem quiser entrar amanhã, a gente discute mais um pouquinho aí, se tiver alguma dúvida.
tá bom? Quem não for entrar amanhã, bom resto de semana e a gente se vê na segunda ou amanhã. Tchau. Tchau, professor.